Olá, bom dia, meu povo, boa tarde, boa noite. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha nos guiar, que venha nos iluminar e nos proteger. Gente, como vocês sabem, eu iniciei o meu canal em organização da casa. Depois eu vi que tinha mais visualização sobre a loja. Continuei postando vídeos sobre a loja. Mas teve um certo dia que uma pessoa me convidou para dar uma palavra em um povoado. E eu, por 3 vezes, eu neguei. Porque eu achava que eu não sabia pregar, que eu não ia dar certo, que eu tinha vergonha, que a voz não ia sair. Só que o Espírito Santo me incomodou. Eu fiquei incomodada de ter dito não. Quando foi a terceira vez, eu aceitei. Eu fui até esse lugar, eu dei uma pequena palavra, mesmo nervosa, mesmo errando as palavras, mas eu fui. E eu me senti muito bem mesmo. Gente, eu não prego, tá bom? Eu não prego ainda, mas um dia, em nome de Jesus, eu creio. Que seja feita a vontade do Senhor, na minha e na sua vida. Então, eu fiquei incomodada há muito tempo de fazer um vídeo aqui para vocês. Eu sei que eu vou ouvir muita crítica. A Andréia começou primeiro com a casa, com a loja, agora já vai com pregação. Eu não sou pregadora, gente, pelo amor de Deus. Mas se esse vídeo alcançar um coração, se esse vídeo alcançar uma alma, glória seja dada ao nosso Deus, não é isso? Então eu vou ler aqui uma passagem de Marcos 10, 46. O cego Bartimeu. Quem é que conhece o milagre do cego Bartimeu? Eu comecei a ler Marcos e foi uma passagem que me chamou bastante atenção, o cego Bartimeu. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitas repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. E Jesus, parando, mandou que lhe chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se da sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O que eu entendi dessa palavra? Bartimeu era um cego de nascença. Se você for estudar e for a fundo, ele é um cego de nascença. Ele ficava nas calçadas. Vamos vir para os tempos de hoje, vamos se colocar, que a gente passa numa avenida, tem um cego pedindo esmola com a capa. Essa capa, para esse cego, era uma capa de humilhação, uma capa de pessoa que, tipo assim, não vale nada, você não é ninguém. Ele usava essa capa. E esse cego estava lá e ele ouvia, porque ele era cego, ele não era mudo nem surdo. Então, ele ouvia. E ele, como o cego estava ali, passa pessoas para lá, passa pessoas para cá, ele ouvia falar de Jesus de Nazaré. Que Jesus é maravilhoso, que Jesus já curou, que Jesus liberta, que Deus é o Rei dos Reis. Então ele ouviu e disse: Jesus de Nazaré é o único que pode me ajudar. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas que estavam ao redor mandavam ele calar, mandavam ele parar, porque para as pessoas ele não era nada, ele não era ninguém. Ele estava ali mendigando, ele estava ali talvez sujo, entendeu? Como vamos para o tempo de hoje, talvez hoje as pessoas, é os próximos que nos criticam, é os próximos que nos jogam as pedras, que nos julgam, os próximos que deveriam nos ajudar. E ele teve a fé de quê? A fé de clamar por Jesus. Jesus ouviu o clamor do cego Bartimeu. Mas Jesus sabia que ele era cego, que ele precisava de um milagre? Sabia. Jesus sabia
que ele era cego. Jesus sabia. O porquê que Jesus ouviu ele? Porque ele clamou, porque ele buscou estar com Deus. Então Jesus ouviu ele gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus sabia, porque Deus sabe de tudo. Mas Deus quer que eu e você vá até ele. Deus quer, Deus sabe do meu problema, do seu problema. Deus sabe da sua dificuldade. Deus sabe, talvez você esteja com a doença. Talvez você esteja oprimida, com a depressão, angustiada, com a coisa para resolver, mas está em dúvida se faço ou se não faço. Deus sabe disso. Mas Deus quer que eu e você busque ele. Agora que busque com fé, com fé. Porque se esse cego tivesse falado baixo: Jesus, filho de Davi, ninguém tinha ouvido ele. Como a multidão mandou calar ele, aleluias, glória a Jesus. Como a multidão mandou ele calar, se fosse outro tinha desistido, com medo dessa multidão pisar ele, porque ele era cego. Mas ele não se abateu. Ele clamou com fé: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Deus sabia que ele era cego. Deus sabia que ele precisava daquele milagre, mas Deus queria que ele fosse. Assim é na minha e na sua vida. Deus sabe da sua dificuldade, do seu problema, da sua angústia. Deus quer que você vá até ele. Senhor, me ajude, Pai. Eu necessito, Senhor, de Ti. Porque sem Ti eu não sou nada, não sou ninguém. Porque, gente, eu e você não somos nada sem o Senhor. Eu e você não somos nada, a gente não merece nada. É o Senhor que é gracioso, que é maravilhoso. Aleluias. Então, ele foi. Ele não desistiu, ele não esperou a multidão parar ele, calar ele. Porque se fosse outro, tinha calado com a multidão. Cala a boca. Pare de gritar que ele não vai lhe ouvir, que você é só um cego. Mas ele não desistiu. Ele clamou e clamou com fé. Então hoje nesse dia, faça uma prova com Deus. Se você estiver dizendo, essa história de Andréia, eu não quero ouvir. Eu já pedi, Deus não me ouviu. Eu já busquei e não fui ouvida. Então faça uma prova com Deus hoje nesse dia. Senhor, se o Senhor me ajudar nesse problema, nessa dificuldade, eu vou te buscar mais, eu vou te seguir mais, eu vou fazer mais tua vontade, Senhor. Faça a prova com Deus, porque Deus é um Deus de prova. Faça a prova com Deus. Irmãos, se eu for contar a minha vida, o meu testemunho de milagres que eu tenho na minha vida, eu ia passar o dia aqui e vocês iam chorar muito, porque eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal, mas eu já passei tanta coisa. Se eu for contar aqui, você diz: não, André, não acredito. Acredite. Mas eu fui buscar Deus, mesmo pequenininha, mesmo falha, com a minha fé fraca, eu fui buscar Deus. E quando eu busquei com fé de verdade, Deus me ouviu. Porque tem gente que diz: ai, tem 10 anos que eu peço pela libertação disso, por esse milagre. Será que realmente tem 10 anos que você está buscando a Deus? De que forma? Gente, buscar com fé. Peça com fé. Com fé. Eu vou contar um pequeno testemunho. Teve um dia que eu estava com um boleto altíssimo para pagar. Sabe o que é um boleto altíssimo da loja? Alto para pagar. E como eu vendo na Promissórias, que vocês sabem, as pessoas que eram para me pagar, nenhuma apareceu para me pagar. Foi na época que meu marido estava desempregado. E eu disse: meu Deus, faltava 2 dias para esse boleto vencer. Caríssimo. Eu disse: Senhor, eu entrei no meu quarto, eu não disse nada a ninguém. Senhor, aos meus olhos, eu não vejo saída. Como que eu vou pagar esse boleto? Senhor, como que eu vou pagar esse boleto? Eu não recebi dinheiro nenhum. As vendas estão fracas. Por mais que eu venda, eu não vou fazer essa venda nesse valor tão alto, meu Deus, em 2 dias. E entrei pro meu quarto e orei com fé. Eu disse: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não vejo saída, mas o Senhor vê. Eu entrego nas tuas mãos. Eu ajoelhei, eu chorei, eu pedi a Deus. Eu não disse a ninguém que tinha boleto para pagar, nem com o marido, nem com ninguém eu comentei. E de costume fui para a loja, como se nada tivesse acontecido. Passei o dia todo na loja. Quando foi mais ou menos, estava aguardando os manequins para vir embora. Chegou um casal. Esse casal, essa mulher entrou e essa mulher, ela vestiu quase a loja toda. Ela era uma mulher bem bonita. Todas as roupas combinavam nela. O marido dela sentou assim, já era tarde, e ela vestia a roupa e tirava a roupa. E eu disse: Senhor, essa menina vai bagunçar a loja, não vai levar nada, porque
esse tanto de roupa, ela vestindo, e tudo ficava bonito nela, Aí ela foi, eu vou levar esse. Irmãos, ela levou quase o valor que eu precisava pagar o boleto. Eu só não chorei porque eu tava na frente dela. Aí depois que ela fez o pagamento e tudo, ela disse, irmã, ela era evangélica de fora, tava passeando, irmã. Eu rodei a tarde toda para achar uma roupa para mim. Eu não achei nada. Ela abriu uma bolsa que tinha 3 sutiãs. Ela disse, rodei a tarde toda. Olha, a única coisa que eu comprei até agora. Aí minha lágrima veio no olho e eu disse assim, irmã, Deus lhe mandou aqui, porque Deus sabia da minha necessidade. Ela me abraçou e disse amém. Eu me ajoelhei e agradeci a Deus. Irmãos, quando foi no outro dia que eu fui abrir a loja, ela estava me esperando. As roupas que ela não levou no dia, no outro dia de manhã ela disse, mulher, eu falei com o marido, ele vai me dar. Veio buscar o resto das roupas que ela queria. Completou que não faltou 50 centavos para eu pagar o boleto. Então é prova de Deus. Foi Deus ou não foi na minha vida? Então busque com fé. Vamos voltar para o texto, amém? Então esse cego, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque ele sabia, se ele perdesse essa oportunidade, ele não ia ter mais essa oportunidade. Porque Jesus não passou 2 vezes em Jericó. Se vocês for aprofundar a Bíblia, Deus não passou 2 vezes, foi 1 vez. Era a única oportunidade. Então hoje pode ser a sua última oportunidade de dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E esse cego gritava e o discípulo foi até ele e disse, levanta-te, o mestre te chama. Então se você está de cabeça baixa hoje, levanta, faça uma oração e diga, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Vá até Deus com fé. Diga, Senhor, toda a fé que existe dentro de mim hoje, eu coloco nas tuas mãos. Faça esse milagre na minha vida, que eu garanto que Deus vai fazer. Amém? E as pessoas acharam admirado, porque ali tinha muitas pessoas cegas, tinha muitas pessoas precisando. Mas o único que buscou, o único que clamou com fé, foi o cego Bartimeu. O cego Bartimeu recebeu o teu milagre. E Jesus, parando, mandou que eu o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Tenha bom ânimo, Jesus te chama. Eu não estou mandando você ser crente. Eu não estou mandando você ir para a igreja hoje. Hoje, onde você estiver, mesmo em pensamento, se você estiver no local que não possa orar, você diga assim, Senhor, se o que essa mulher está falando for verdade, que o Senhor faça um milagre na minha vida hoje. Agora peça com fé, que eu garanto que Deus vai fazer por você. Amém? E levanta-te que ele te chama. E ele lançando a sua capa fora. Entendeu? Ele tinha tanta fé, ele tinha tanta certeza, que ele jogou a capa da humilhação fora. Ele sabia que ele não ia precisar mais dessa capa. Porque ele ia até Jesus, ele já ia com fé. Ele ia com certeza que quando chegasse lá, Deus ia curar ele, que ele não ia mais precisar dessa capa. Que essa capa era para as pessoas identificar que ele era cego, que ele era mendigo, que ele era pobre, que ele vivia humilhado. Essa capa. Quando o mestre mandou chamar ele, os seus discípulos, chegou até ele e disse assim, o mestre te chama. Ele não disse assim, guarde minha capa para eu volto para pegar. Não, ele não disse isso. E ele lançou-se a sua capa e foi ter com Jesus. Ele jogou fora porque ele tinha certeza, ele tinha fé. Que a partir do encontro dele com Jesus, a vida dele ia mudar. A vida dele ia ser transformada. E Jesus falando disse-lhe, o que queres que eu te faça? Aleluias! Hoje Deus pergunta a você, o que queres que eu te faça? Qual é o milagre que você quer que eu faça? Então busque o teu milagre, não desista não, busque. Vocês que me seguem, que tem comércio, eu penso, não é porque eu estou falando isso, quantas vezes eu pensei, Senhor, não dá para mim, eu vou desistir. Mas Deus dá uma saída, Deus dá um escape, entendeu? Então Deus está lhe perguntando hoje, o que queres que eu te faça? Então peça teu milagre, peça a Deus para Deus lhe dar o teu milagre. E o cego lhe diz, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. A fé desse cego buscar. Irmãos,
É o que eu digo a vocês. Deus sabe do seu problema. Às vezes a gente diz, mas Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe o que eu estou vivendo. Eu sei que Deus sabe. Mas Deus quer que você vá buscar. Deus quer que você vá clamar, que nesse cego clamou. Se esse cego ficasse sentado lá, esperando Deus ir até ele, ele tinha continuado cego. Ele não esperou, ele foi até Jesus buscar. Então hoje, busque teu milagre, busca a tua fé, a tua salvação. E logo viu o cego e seguiu Jesus pela sua caminhada. Irmãos, Deus fez um milagre no cego. O cego não voltou para saber quem era sua mãe, quem era seu pai, quem era sua família. Quem tinha lhe humilhado, quem tinha lhe xingado, o cego não voltou. Depois do seu milagre, o cego seguiu em frente. Então hoje a palavra é essa. Pode ser que você esteja passando um problema, uma dificuldade. O que eu lhe peço aqui é que busque a Deus. Vá atrás do teu milagre. Clame com fé que Deus vai te responder. Ele seguiu Jesus. Então, clame por Jesus. Vá fazer uma visita em uma igreja mais próxima a você. Não é que você precisa ser crente, não. Se Deus tocar no seu coração de aceitar Jesus, glória a Deus. Mas também vá visitar. Diga, faça a prova com Deus. Faça a prova se Deus faz ou não faz milagre. Porque se eu for contar os milagres que eu tenho passado, esse milagre que eu contei que Deus fez na minha vida foi, nada do que Ele já fez por mim. E Ele pode fazer por você. Então é isso, eu espero que essa palavra entre no seu coração. Que o Senhor e o Espírito Santo venham lhe guiar a fazer a coisa certa, tá bom? Então, se vocês gostaram, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, que Deus possa abençoar, que Deus possa visitar cada um de vocês, que o Senhor venha repreender toda obra, toda seta maligna que está impedindo de você seguir, de você crescer, de você prosperar, de você ser abençoada, de você crescer espiritualmente. Que Deus venha abençoar. Amém? Graças a Deus. E Deus venha abençoar cada um de vocês. Amém.